Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de enfermagem na saúde do idoso. Eu sou a professora Franciele Midori, a professora responsável por essa disciplina, e o tema da nossa aula de hoje será sobre a assistência de enfermagem na saúde da pessoa idosa. Então, na nossa aula de hoje, nós veremos como que nós conseguimos colocar o processo de enfermagem, que acaba sendo, uma ferramenta importante para a gente conseguir colocar em prática a nossa assistência de enfermagem junto ao público, da pessoa idosa, ao público da terceira idade. Então, nós relembraremos as etapas do processo de enfermagem, focando também nos cuidados que nós podemos relacionar, e realizar junto à pessoa idosa. Na aula de hoje também, nós falaremos sobre o calendário vacinal voltado para o idoso e também abordaremos algumas ações educativas que nós, enquanto enfermeiros, podemos realizar junto aos nossos idosos também. Nós, enquanto enfermeiros, nós temos um papel muito importante na dimensão educar, e isso acaba sendo algo que é inerente ao nosso processo de trabalho, que são as questões educativas, em como que eu posso proporcionar ações de educação em saúde para os nossos idosos, diante de algumas doenças que acometem mais a esse público, diante de algumas situações que eles estão ali mais propensos a ter. Então, nós falaremos também sobre essa questão importante, de nós trabalharmos com os nossos idosos a questão da educação em saúde com ações em saúde. Na aula de hoje, nós teremos o nosso momento de Kahoot para nós finalizarmos a nossa disciplina. Então, nós teremos na metade da nossa aula 4 questões e finalizaremos com mais 4 questões no final da nossa aula. Então, eu deixo para vocês aqui nessa próxima tela o número do PIN de hoje, que é o 411-8498. E vocês podem entrar, então, por meio do navegador kahoot.it ou por meio do aplicativo Kahoot app, tá? Então, entrem aí já para a gente ganhar um tempo, passem o PIN para os colegas, coloquem o seu nome, de onde vocês, e o local em que vocês estão também, para que, caso vocês apareçam no pódio, a gente consiga também te identificar. Então, vamos finalizar essa disciplina, uma disciplina que é tão importante. E aí eu sei que tem alunos que gostam muito da saúde do idoso, que tem um perfil que se identifica muito com o cuidado ao idoso, mas mesmo assim, mesmo que eu não queira me especializar em enfermagem na saúde do idoso, nós iremos nos deparar com o cuidado ao idoso em vários momentos da nossa profissão. Então, nós precisamos ter um olhar diferente, um olhar ampliado, pensar no contexto de saúde de forma ampliada, na integralidade do cuidado junto aos nossos idosos também. Então, isso é importante, a gente proporcionar um cuidado, que a gente consiga ser empáticos, que a gente consiga proporcionar uma assistência de qualidade, que a gente perceba também as fragilidades e as potencialidades desse idoso, para que a gente, então, haja, quando necessário, para estabelecer a cura, a reabilitação desse idoso, trabalhar com promoções, promoção de saúde, promoção à saúde e prevenção, de algumas doenças, e ali a gente ser, então, realmente aquele profissional que consiga, proporcionar, com certeza, um atendimento humano, para esses idosos. Então, hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre a assistência de enfermagem. Começaremos falando sobre a assistência de enfermagem propriamente dita, e nós temos, então, a sistematização da assistência de enfermagem, que ela acaba sendo uma ferramenta gerencial importante no nosso cuidado aos nossos pacientes de forma geral. E na sistematização, na nossa famosa SAI, nós temos o processo de enfermagem, que nos direciona, que nos auxilia realmente a como que eu posso conduzir um cuidado que seja de forma científica, que seja embasado num contexto teórico, e que me proporcione realmente uma qualidade na assistência e que realmente faça sentido. Então, nós falaremos sobre o processo de enfermagem. Então, para a gente contextualizar a aula de hoje, eu trouxe para você sobre o processo de enfermagem e as suas etapas. Então, nós temos 5 etapas do processo de enfermagem, começando pela etapa da investigação, que é a primeira etapa,
Quando eu falo em etapa de investigação, eu falo, né, na realização de um exame físico e da anamnese, né, no nosso paciente, que é a entrevista, para eu coletar ali dados importantes para que eu conduza o cuidado, né, junto com a minha equipe de enfermagem. Então, eu posso levantar por meio de dados diretos, né, por meio da entrevista e também na realização de um exame físico, que seja realmente um exame físico eficaz, né? E aí, geralmente, a gente tem documentos que são institucionais que vão me direcionar para realizar essa coleta de dados. E aí, nós temos também, a partir do momento que eu coleto os dados, eu tenho, então, o processo, né, do diagnóstico de enfermagem. E aí, a gente se pergunta sempre, nossa, professora, eu tenho tanta dificuldade com o diagnóstico de enfermagem. Enfermeiro diagnostica? Sim, nós diagnosticamos cuidado. E para o idoso também, a gente tem diagnósticos que são realmente essenciais para a gente proporcionar um cuidado de enfermagem. Então, eu levanto os dados na primeira etapa, coleto os dados por meio do exame físico e da anamnese. Na segunda etapa, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados, vou agrupar e formar diagnósticos de enfermagem. E, por conta disso, eu tenho, por exemplo, a taxonomia NANDA, que me auxilia nesse processo. Depois de eu conseguir realizar os diagnósticos de enfermagem, eu vou fazer o quê? Eu vou planejar o cuidado em cima dos resultados que eu espero do diagnóstico de enfermagem. Então, em cima disso, eu vou realizar o quê? A prescrição de enfermagem, com as intervenções, com as ações que eu vou realizar junto à minha equipe para que aquele idoso, por exemplo, ele tenha, né, um cuidado com qualidade. E isso significa, então, a nossa terceira etapa. Voltando para o slide, nós temos, então, depois do planejamento, a quarta etapa, que é a implementação da assistência, em que eu vou colocar, então, esses cuidados que eu planejei na terceira etapa em prática. Então, eu e junto à minha equipe de enfermagem, nós vamos colocar em prática o que eu pensei, né, o que eu planejei, né, a minha prescrição de enfermagem, eu vou implementar, eu vou colocar em prática, né, no nosso paciente. E na quinta etapa é a etapa de avaliação. Então, eu vou avaliar se o que eu fiz, se o que eu programei, eu e minha equipe, né, realizamos junto ao nosso paciente, se isso foi efetivo ou não, né? Então, eu vou avaliar se ele melhorou, se ele piorou, se ele se manteve estável, se eu preciso mudar a prescrição de enfermagem, se eu preciso coletar mais dados na primeira etapa da coleta de dados, né, da investigação. E isso eu posso realizar, então, o que a gente chama também na enfermagem da evolução. Então, eu vou realizar uma evolução do meu paciente e vou verificar todo esse contexto para ver se ele teve uma melhora ou uma piora. Então, de uma forma rápida, né, eu fiz um resumo das 5 etapas e agora nós começaremos a ver, então, cada uma dessas etapas falando da assistência de enfermagem junto ao idoso. Vamos lá? Agora nós falaremos do processo de enfermagem na saúde do idoso, começando pelas primeiras fases, tá? Então, vamos começar pela fase da investigação. Então, a fase da investigação é aquele primeiro momento que eu tenho contato com o paciente, né? Com o paciente idoso, que eu vou ali coletar informações importantes para eu saber as necessidades, as vulnerabilidades, né? As fragilidades daquele idoso, para eu conseguir programar com certeza, né, os cuidados de enfermagem. Se eu não o conheço, se eu não realizo uma entrevista, um exame físico, como que eu vou saber, né, quem que é esse paciente? Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre a questão da diferença entre SAI e processo de enfermagem. Vamos lá? Então, isso é uma grande pergunta que nós fazemos quando a gente fala em assistência em processo de enfermagem e SAI. Qual a diferença entre SAI e processo de enfermagem, né? Então, quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, ela é o que organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e os instrumentos. E torna possível o quê? A operacionalização do processo de enfermagem. É a mesma coisa, professora? Não é a mesma coisa. O processo de enfermagem, ele faz parte da SAI. A SAI é como se fosse algo mais macro, né? Ele torna ali, ele é uma ferramenta que vai ajudar o enfermeiro a ter uma melhor assistência direta e indireta. E o processo de enfermagem, ele está dentro ali da SAI
com as suas 5 etapas, organizando, operacionalizando o cuidado direto junto ao nosso paciente. O que faz parte da SAI também? Os protocolos institucionais, né? Os protocolos clínicos, os POPs, que são procedimentos operacionais padrões, que dão ali diretrizes de como que a gente pode realizar algumas técnicas, alguns procedimentos, assim como também a escala de funcionários. Então, por exemplo, né, tudo isso faz parte da SAI, sistematização da assistência de enfermagem. Como que eu posso sistematizar? Como que eu posso organizar a assistência de enfermagem? Então, o processo de enfermagem, ele faz parte da SAI, mas é como se a SAI fosse algo mais macro, e dentro da SAI eu tenho o processo de enfermagem, eu tenho as escalas do funcionário que eu posso fazer, né, dividindo para que qual paciente cada um da minha equipe vai ficar. Isso faz parte de eu organizar o cuidado, de sistematizar também, assim como alguns protocolos ali institucionais que vão dar diretrizes de como que eu e a minha equipe nós podemos realizar algumas ações, né, junto ao nosso paciente. Então, SAI é macro, processo de enfermagem em suas etapas fazem parte da SAI. Voltando para o slide, e aí nós temos então que o processo de enfermagem é uma atividade intelectual que, quando realizada de maneira adequada, contribui para o fortalecimento da profissão enquanto ciência, pois passamos do cuidado, então, que é empírico, baseado no achismo, na intuição, para um cuidado baseado em evidências científicas. Então, este trabalho intelectual é o que norteia o nosso raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica de resultados de intervenções. Então, segundo a resolução do COFEM, a 358 de 2009, que é a resolução que fala sobre o processo de enfermagem, ela traz, então, as nossas cinco etapas: investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem, tá? Então, acaba acontecendo que o processo de enfermagem e a SAI, ele traz essa cientificidade para a nossa profissão. Então, o que a gente está em busca, né? Isso diante da saúde do idoso, da saúde da mulher, eu trabalhando enquanto enfermeiro auditor, enquanto enfermeiro do trabalho, em todos os nossos contextos, nós estamos buscando reconhecimento profissional. Então, nós não temos que ser uma profissão baseada em achismo. Eu não tenho que cuidar do meu idoso baseado no que eu acho que é importante. Não, eu tenho grupos de enfermeiros pesquisadores que estão ali focados no cuidado, pensando realmente no cuidado que tem um respaldo teórico, que realmente vai fazer, né, uma mudança na vida do nosso paciente. Então, nós temos que utilizar, com certeza, o processo de enfermagem ao nosso favor, para que a gente ganhe cada vez mais um reconhecimento profissional e que todas as nossas atitudes sejam embasadas em conhecimentos científicos, né? Então, vamos começar falando da investigação. A investigação consiste, então, ou coleta de dados, consiste na coleta de dados para determinar o estado de saúde do cliente, né? Os dados são investigados de maneira direta, quando eu realizo uma anamnese ao paciente e o exame físico, ou obtidos indiretamente através de familiares, amigos, prontuários de saúde, né, e de exames. Eu tenho também, de forma indireta, a possibilidade, né, de adquirir algumas informações. A anamnese, então, ela se configura como uma entrevista inicial que o enfermeiro ele faz com o paciente, consiste no preenchimento de uma ficha ou um formulário, e eu vou conseguir levantar, então, dados importantes, o histórico da doença, o histórico de doenças hereditárias, né? Outros tipos de informação que vai me ajudar a programar o cuidado do paciente. Então, eu posso ter nesse formulário, nessa ficha, que cada instituição ela acaba tendo um modelo, perguntas abertas e algumas perguntas fechadas que vão me direcionar ali para conseguir levantar o maior número possível, né, de informações do meu paciente. E aí eu também tenho a possibilidade da realização do exame físico. Então, eu posso realizar o exame físico de forma geral, né, fazendo um exame externo do paciente, vendo suas condições gerais, sua expressão facial, estado mental, o tipo morfológico, né, dados antropométricos, entre outras questões ali de forma geral. Mas eu posso também realizar o exame físico do nosso idoso de uma maneira que eu posso fazer, então, de forma cefalopodal,
desde o couro cabeludo até o dedão do pé, mas eu posso fazer também exame físico específico, de acordo com o sistema. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema pulmonar, sistema digestório, né, sistema osteomuscular. E aí eu consigo levantar também dados importantes para eu continuar o cuidado junto ao meu idoso. Então, o que eu tenho que lembrar? Que sempre quando eu vou fazer uma entrevista, fazer um exame físico ao nosso idoso, sempre utilizar frases mais curtas e objetivas. Chamar o idoso pelo nome, evitar infantilizá-lo ou utilizar termos inapropriados, perguntar sempre se ele entendeu o que foi questionado e também as explicações, falar de forma clara, sempre olhando para o nosso paciente. Então, eu posso, né, utilizar dessa forma realmente, né, tentar utilizar uma forma que ele consiga entender, eu consiga passar informação, não infantilizá-lo, né? Então, a gente tem essa tendência de infantilizar o idoso, chamar no diminutivo, né, falar algumas palavras achando que ele não entende, e na verdade não, né? Então, às vezes, o idoso ele se sente incomodado com a forma que nós estamos tratando, né? Às vezes diminuindo, né, infantilizando. Então, fala de uma forma clara, pergunta se ele entendeu. Então, às vezes, ele está em um período de confusão, a gente pode, né, respeitar e perguntar, né, para o seu acompanhante, para o familiar, mas sempre tratar, né, realmente com respeito e não, muitas vezes, o ignorando. Ah, ele está confuso, não vou nem conversar com ele. Né? Então, a ter essa empatia, né, ser realmente empático, né, nesse momento. Então, a gente consegue adquirir muitas informações importantes junto ao nosso idoso também. E vamos continuar falando, então, sobre o diagnóstico de enfermagem. Então, nessa etapa, eu levantei todos os dados importantes na primeira etapa, que elas são importantes para eu realizar o diagnóstico de enfermagem. E nessa etapa, então, nós começamos a exercer o nosso julgamento clínico, né, para analisar e interpretar criteriosamente os dados coletados na investigação diante das respostas e também da experiência do indivíduo, da família, da comunidade e problemas de saúde reais ou problemas potenciais. Então, eu posso realizar diagnóstico baseado no que eu vi em problemas reais, mas eu posso também traçar diagnósticos em problemas potenciais, em problemas futuros, né, que contribuem para o aumento da vulnerabilidade do nosso idoso, né? Então, são os riscos, né, os fatores de riscos. Eu posso trabalhar com diagnósticos baseados em prevenção e proporcionar as bases para a escolha das intervenções de enfermagem para alcançar os resultados esperados, né, pelo enfermeiro. Então, nessa etapa do diagnóstico de enfermagem, eu posso fazer diagnóstico baseado no risco, né? Então, por exemplo, o idoso, ele já tem uma lesão, né, por pressão, porque ele está acamado ali muito tempo, né, ele está com a mobilidade física ali, né, prejudicada. Então, eu posso colocar que ele tem uma integridade tissular prejudicada. É um título de diagnóstico que a gente pode encontrar na taxonomia Nanda, né, devido a essa lesão por pressão. Mas o paciente, ele pode não ter nenhuma lesão por pressão e ele teve, por exemplo, uma fratura de fêmur, o idoso, e ele internou no meu setor, e eu posso sim, né, diante dos dados levantados por ele, perceber que ele não está tendo mobilidade física, ele é emagrecido, ele não consegue se mover no leito. Então, eu posso realizar um diagnóstico de risco para ele, risco de integridade tissular prejudicada. Então, eu sei que ele pode sim desenvolver futuramente uma lesão por pressão, e enquanto equipe de enfermagem, a gente pode organizar, né, algumas prescrições de enfermagem, algumas ações de enfermagem para prevenir que apareça essa lesão por pressão. Então, eu posso fazer diagnóstico baseado naquele problema ou baseado, então, em potenciais problemas futuros. E quando eu falo, então, diagnóstico de enfermagem, eu trago para vocês como que a gente pode montar, né, por exemplo, um diagnóstico de enfermagem. Então, nós temos alguns componentes estruturais do diagnóstico. Então, o enunciado, o título, características definidoras, que são caracterizados como sinais e sintomas, e os fatores relacionados à causa do problema, que acaba justificando o título que eu escolhi, né? Então, por exemplo, o título. Ele tem uma expressão sucinta que designa qual é a resposta da pessoa. Então, por exemplo, né, um exemplo do diagnóstico. Excesso de volume de líquidos
E aí eu tenho características definidoras que vão complementar, né, que são os sinais e sintomas. Por exemplo, queixa de falta de ar, estertores, ganho de peso, edema, balanço hídrico positivo, que vai, então, caracterizar o título que eu escolhi devido aos problemas identificados. Aqui, ó, esses problemas eu identifiquei na etapa da investigação. E os fatores relacionados, então, o que vai acabar, então, o que é a causa do problema, o que o justifica o motivo que eu escolhi aquele diagnóstico. Então, pode ser um fator do ambiente, né? Pessoa ou integração de ambos que favorecem a ocorrência da resposta. Então, por exemplo, a ingestão inadvertida de alimentos com alto conteúdo de sódio. Então, eu posso traçar esse diagnóstico para o meu paciente idoso, por exemplo, um excesso de volume de líquido caracterizado por queixa de falta de ar, estertores, ganho de peso, edema, relacionado à ingestão inadvertida de alimentos com alto conteúdo de sódio. Então, aqui eu tenho, né, um diagnóstico de enfermagem formado. Então, outros tipos de diagnóstico de enfermagem eu tenho esse, né, potencial para temperatura corporal alterada, é o título do diagnóstico, devido a extremos na idade, características definidoras relacionado à exposição a ambiente frio ou muito frio, fatores relacionados. Outro tipo de diagnóstico de enfermagem que a gente pode traçar, né, para o idoso, a comunicação prejudicada, definida por desorientação psíquica e relacionado à ansiedade e depressão. Né? Então, aqui eu tenho definida por, né, fatores relacionados, definida por, né, quando a gente fala definido, ele tem a ver com características definidoras, né, e relacionado a, na verdade, a fatores relacionados, né? Mobilidade física prejudicada, um título do diagnóstico, definido por inabilidade para movimentação significativa dentro, né, do ambiente físico. E aí a gente tem também, né, um diagnóstico de enfermagem. A partir do momento que eu traço o diagnóstico de enfermagem, eu vou, então, realizar o quê? Os resultados que eu espero desses diagnósticos, que é a terceira etapa do nosso processo de enfermagem, que é o planejamento. Agora falaremos, né, no processo de enfermagem na saúde do idoso, as três últimas etapas, né, de planejamento, de implementação e também, né, da avaliação. Então, puxando, né, essas questões para os nossos idosos, na saúde do idoso. Então, vamos falar sobre esse planejamento. Após a realização do diagnóstico de enfermagem, nós vamos traçar o quê? Alguns resultados esperados para realizar, né, essa prescrição de enfermagem. Então, vamos lá falar sobre planejamento da assistência. Então, é a etapa que ocorre a determinação do plano de cuidado propriamente dito, focado nos desejados que eu espero, nos resultados desejados, né, que eu espero, que são as metas específicas e também a identificação das intervenções para alcançar os resultados. Então, nessa etapa, nós priorizamos quais são os problemas ou as necessidades do cliente que são urgentes, né? Então, não tem como a gente realizar um monte de prescrição de enfermagem para o nosso idoso, mas a gente não consegue focar nos pontos urgentes, nos pontos essenciais. Então, eu vou fazer o quê? Um estabelecimento de prioridades entre os diagnósticos de enfermagem. Em cima desses diagnósticos de enfermagem, eu vou estabelecer os resultados esperados. Então, vamos lá, só para a gente conseguir visualizar essa etapa do planejamento. Então, nós fizemos ali o diagnóstico de enfermagem, integridade tissular prejudicada, né, devido a uma queda, né, da própria altura com lesão de fêmur, caracterizado por hiperemia em região sacral. Temos aí um diagnóstico de enfermagem de um idoso que ele já tem uma lesão sacral, né, uma lesão por pressão, devido ele estar, né, com uma imobilidade física prejudicada também devido à queda, à fratura, temos esse diagnóstico. E nessa etapa de planejamento, o enfermeiro ele vai ter um raciocínio crítico reflexivo. O que eu espero diante desse diagnóstico? Eu quero que o meu paciente, ele tenha, né, nesse processo de internação, que ele vai ficar internado durante uma semana, que não progrida essa lesão por pressão, que é grau 1, que ele tem uma hiperemia, e eu quero que regrida, eu quero que diminua nesse tempo de internação. Então, o resultado que eu espero durante esse processo. E o que eu vou fazer diante desse resultado?
eu vou fazer a minha prescrição de enfermagem, o meu plano de ação. Então, eu vou colocar no meu plano de ação, né, nas intervenções, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, instalar, por exemplo, né, um colchão, caixa de ovo, né, para melhorar a circulação, colocar proteção nas proeminências ósseas. Eu vou também, por exemplo, colocar coxins. Então, são medidas que nós podemos ali instituir para o nosso idoso baseado no resultado que eu espero. A meta que eu estabeleci, que eu quero que não aumente essa lesão por pressão, eu não quero que essa lesão ela abra mais e vire uma lesão grau 2, grau 3, e que isso dificulta muito mais, né, o nosso cuidado junto ao paciente e traz, né, prejuízos para ele. Então, é nesse sentido. Eu vou levantar os resultados que eu espero e vou, por meio desse resultado que eu pensei, que eu planejei, eu vou organizar o cuidado, eu vou fazer a prescrição de enfermagem, tá? Então, isso para a gente entender, né, esse contexto quando a gente fala na prática realmente como que a gente vai colocar em ação essas atividades. Voltando para o slide, determinação de ações e intervenções de enfermagem e documentação, então, desse plano de assistência de enfermagem, né? Nesse ponto que a gente faz isso. Para isso, a gente tem também o NIC, que é uma taxonomia, né, de classificação das intervenções de enfermagem, que ele acaba padronizando as intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, dá um embasamento, dá um direcionamento de algumas ações que eu posso realizar baseado em alguns diagnósticos de enfermagem, né? Deve ser utilizado para documentação clínica e comunicação de cuidados entre as unidades de tratamento e também fornece dados de pesquisas, medidas de produtividade, avaliação de competências e segurança do paciente, né? Tentando com certeza trazer essa segurança para o nosso paciente. Então, eu tenho o NIC, que me ajuda nessa classificação, mas não é em todos os momentos que a gente acaba utilizando, a gente utiliza muito mais o NANDA do que o NIC. Depois, no momento que eu planejei, eu vou fazer o quê? Eu vou implementar o cuidado. Então, é a colocação do plano de ação, ou seja, as ações prescritas, se elas são necessárias, né, para a obtenção dos resultados esperados. Então, as prescrições de enfermagem, elas são ações realizadas nessas etapas do processo de enfermagem e são documentadas pelo enfermeiro, visando monitorar o estado de saúde a fim de minimizar os riscos, resolver ou controlar o problema e auxiliar na vida diária e promover a vida e promover a saúde. Então, baseado no resultado que eu espero, baseado nos diagnósticos que eu tracei em cima dos dados levantados na primeira etapa, eu realizo a prescrição de enfermagem e eu vou implementar, eu vou colocar em prática junto com a minha equipe. E diante dessa prescrição de enfermagem, eu coloco hora, né, eu estabeleço, né, o período e coloco os responsáveis. Então, tem prescrições de enfermagem que é privativa do enfermeiro, o enfermeiro que vai realizar. E tem prescrições de enfermagem que a equipe acaba realizando. Então, estabelecendo ali os papéis também de quem é o responsável por cada ação. Voltando para o slide, nós temos também, né, então, que as prescrições, geralmente elas começam, né, com verbos no infinitivo, que eles vão, então, designar ação, né, por exemplo, ajudar, encaminhar, realizar, né, aplicar, cobrir, examinar, demonstrar, monitorar, observar, sentar, né, que sempre começa com verbos no infinitivo, porque acabam designando a ação. Devem apresentar, então, a data da prescrição, conter a ação realizada, então, com o verbo no infinitivo, determinar quem irá realizar a ação e conter, no final, a assinatura do enfermeiro responsável por essa prescrição. Então, é importante, né, que isso esteja bem definido também. E aí, a gente chega, então, para a nossa quinta etapa, que é a etapa da avaliação ou evolução de enfermagem. Então, trata-se, né, a evolução de um processo que vai representar o desenvolvimento de um estado ao outro. Para a gente faz essa avaliação, o enfermeiro avalia, né, o paciente para verificar se ele teve mudanças ou não. Então, para efetuar a evolução, o enfermeiro necessita reunir dados sobre as condições, né, anteriores e atuais do paciente e da família, para, mediante essa sua análise, emitir um julgamento, mudanças para pior ou melhora do quadro, a manutenção das situações ou surgimento também, né,
de novos problemas. Então, por meio dessas questões, né, da evolução, a gente consegue, então, verificar, né, se teve mudanças ou não no nosso paciente. Então, o que é importante a gente entender? Que a evolução de enfermagem ela é privativa do enfermeiro, deve constar obrigatoriamente também data, hora, tempo de internação, né, os diagnósticos de enfermagem, caso seja necessário também, a assinatura e número do Corém. Discriminar sequencialmente o estado geral, considerando o estado neurológico, respiratório, circulatório, digestivo, nutricional, né, locomotor e geniturinário. Deve constar também os problemas novos identificados e ele deve também ser realizado diariamente. Então, enfermeiro realiza evolução de enfermagem. Cada enfermeiro ele vai adquirindo, né, de acordo com o tempo, a sua forma de escrever uma evolução. Então, não dá para a gente falar que existe um modo certo e um modo errado. A gente vai aprendendo e vai adquirindo um modelo que possa fazer mais sentido, né, para cada um dos profissionais. A nossa equipe, de forma geral, realiza anotações de enfermagem conforme o período. Então, enfermeiro realiza evolução e os demais membros da equipe de enfermagem realizam anotações de enfermagem. Então, nós vimos aqui as 5 etapas, né? E como que a gente pode utilizar essas etapas ao nosso favor para a gente conseguir, com certeza, proporcionar uma assistência de qualidade para os nossos idosos. Agora nós iremos falar sobre o Programa Nacional de Imunização do Idoso, né? Pensando, né, nessa questão da importância também de nós nos atentarmos para a caderneta vacinal do idoso, né? E algumas vacinas que são aplicadas para esse público também. Então, vamos começar falando, né, sobre essa questão, né? Com o envelhecimento ocorrem, então, alterações imunológicas, aumentando o risco de infecções, podendo associar-se ao declínio funcional e comorbidades, causando aumento das taxas de hospitalizações e morbimortalidade dos nossos idosos. Então, a imunização específica do adulto e do idoso justifica-se como um método de prevenção e promoção da saúde. Então, a gente sabe que nesse processo de envelhecimento, né, algumas questões que acabam sendo inerentes a esse processo, a nossa imunidade acaba baixando, né? Então, isso também faz parte, né, desse processo do envelhecimento. Mas é importante também que os nossos idosos, devido a isso, estejam, né, imunizados de algumas doenças que a gente pode ali ter, né, esse controle, né, fazer essa imunização pensando em promoção da saúde e prevenção, né, de algumas doenças. Voltando para o slide, quando eu falo nessa questão também, cabe ao médico e aos profissionais de saúde investigarem a situação vacinal do idoso e identificar quais vacinas devem ser indicadas, bem como também orientações com relação a mantê-las atualizadas. Então, o que é um processo natural, né, do ser humano? A gente deixar de verificar o calendário vacinal, né, a carteira vacinal, tanto do adulto como do idoso, né? Então, é importante nós também termos um olhar, né, diferenciado para essa questão. Então, todas as vacinas, elas podem ser aplicadas no idoso, porém, algumas requerem preocupações especiais, como, por exemplo, a vacina da febre amarela, do sarampo, da cachumba, da rubéola, da varicela, porque elas apresentam em sua constituição vírus vivos atenuados. Então, eu preciso também verificar como que está o sistema imune do nosso idoso para ele poder receber, né, esses tipos de vacina. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele apresenta uma importância significativa como medida, então, de prevenção e também de promoção da saúde para todas as faixas etárias. E isso inclui também, né, os nossos idosos. Então, precisamos ter um olhar diferenciado para poder realmente deixar, né, tudo em ordem com relação à carteirinha, né, a carteira vacinal do idoso. Então, nós temos também que ter preocupação com relação de algumas vacinas que têm, né, o vírus vivo atenuado, para fazer realmente uma avaliação. Geralmente o médico também ele pode avaliar para verificar se ela pode ser também aplicada para que não tenha nenhum efeito, né, negativo, nenhuma reação ali adversa à vacinação, né, no nosso idoso. Então, eu trago para você, nesse próximo slide,
algumas observações importantes. Então, caso o idoso apresente um esquema vacinal incompleto e documentado, é suficiente completar, então, esse esquema iniciado. Caso o idoso apresente 3 ou mais doses da vacina DTP, por exemplo, que é a vacina da tétano, difteria e coqueluche, e da DT, que é a dupla infantil ou DT dupla adulta, aplicar uma dose de reforço se decorrido de 10 anos da última dose. Então, essa é a recomendação. A vacinação da febre amarela para idosos que residem ou viajam para áreas onde há indicação, deve ser avaliado o seu risco-benefício da vacinação, levando em conta o risco de doença e eventos adversos nesta faixa etária ou decorrente, né, de comorbidades. Lembrando que a vacina da febre amarela, ela é por um vírus, né, vivo atenuado. Então, por isso que eu preciso ter essa preocupação, né, com relação à sua aplicação. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacinação de hepatite B, ela deve ser de 4 semanas, ou seja, 30 dias. A vacinação da influenza, ela está disponível na rede pública, né, durante todo o período da campanha de vacinação contra a influenza. Então, nós temos, né, campanhas anuais da vacinação influenza voltada para o público idoso. E é muito importante, né, a conscientização e também essa cobertura, né, junto aos nossos idosos da vacinação da influenza. E na profilaxia do tétano acidental, por exemplo, após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir o intervalo para 5 anos, né, caso haja, né, essa necessidade, né, da profilaxia do tétano acidental. E temos também a vacinação da pneumocócica 23, que ela está disponível, a pneumo 23, né, valente, está disponível para idosos que vivem também em instituições fechadas ou instituições de longa permanência, né, institucionalizados, e em alguns casos também em hospitais. Então, também há essa possibilidade, né, importante, sim, de nós levarmos essa conscientização da vacinação. E é o que nós estamos vivendo nesse momento, né, pandêmico, em que a gente agora, nesse momento, nós estamos passando por campanhas vacinais da Covid-19, né, com relação ao nosso público idoso. Essa conscientização, né, para que eles se imunizem, realizem, né, procurem esse atendimento, sejam imunizados, porque isso é importante, né, para esse público que tem um sistema imunológico mais comprometido, tem algumas comorbidades e, às vezes, né, eles podem realmente, com certeza, não às vezes não, eles são grupos de risco, né, diante de um Covid-19. Então, nós precisamos, sim, né, ter essa preocupação, né, de conseguir, né, ter essa cobertura junto à terceira idade para que eles realmente, né, sejam imunizados, né, nesse momento também. Agora nós teremos uma situação-problema que envolve diagnóstico de enfermagem. Então, vamos ajudar o Billy nessa situação? Então, eu trago para vocês a história do Billy. O Billy Martins, ele tem 75 anos e ele tem passado por momentos de perturbação, desorientação, uma pressão, né, uma PA alterada, uma pressão arterial alterada e uma força muscular diminuída. Então, o enfermeiro foi ali, realizou, né, a investigação, levantou vários sinais e sintomas, né, do Billy, e a partir disso a gente vai partir então para a segunda etapa, né? Então, quais os possíveis diagnósticos de enfermagem que são aplicados ao Sr. Billy, levando em consideração as características definidoras e os seus fatores relacionados. Então, vamos ajudar, né, diante dos dados levantados, a realizar, né, a traçar alguns diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia NANDA, a classificação NANDA. Então, nós podemos ter, né, diante dos dados evidenciados ali na primeira etapa, a comunicação prejudicada, né, como um título de diagnóstico, definida por desorientação psíquica, né, então eu tenho uma característica definidora, que ele está desorientado e relacionado a períodos, né, de ansiedade e depressão. Diante também dos achados, a gente pode ter o diagnóstico de interação social prejudicada,
definida por barreira de comunicação. Então, aqui, né, definida por, a gente tem uma característica, né, definidora e relacionado a alterações do processo de pensamento, um fator, né, relacionado. Outro diagnóstico que nós podemos ter é mobilidade física prejudicada, um título de diagnóstico definido por, então, uma característica definidora, inabilidade para movimentação significativa dentro, né, do ambiente físico. E nós temos também um possível diagnóstico de enfermagem de dor, que pode ser definida por comunicação verbal e não verbal, então apresentando ali faces de dor, e comportamento defensivo e protetor. Então, aqui nós temos, né, algumas características definidoras e relacionado por agentes de injúria biológicos. Então, fatores relacionados que podem, então, justificar esse diagnóstico de dor. Então, aqui nós tivemos alguns exemplos, né, de diagnósticos que nós podemos realizar junto ao nosso idoso, diante das características evidenciadas pelo nosso paciente Billy. Então, o que é importante a gente entender, principalmente quando a gente fala em NANDA? O NANDA, ele já traz ali, né, nas suas páginas, o título, que a gente não muda, né? A gente não pode realmente mudar. Ele tem a definição do título, então já ajuda a gente a escolher para saber, né, se aquele título que eu escolhi ele faz sentido, né, diante dos dados que eu levantei do nosso paciente. E no NANDA ele tem algumas características definidoras e alguns fatores relacionados que eu posso ali procurar e identificar se faz sentido, né, diante dos dados que eu levantei no meu paciente. Então, a taxonomia NANDA, com certeza, ele é, né, um livro, uma literatura que nos auxilia muito na hora de realizar diagnósticos de enfermagem. E agora nós teremos o nosso momento de Kahoot, então. Vou deixar 20 segundos só para vocês entrarem, ligarem aí o aplicativo de vocês e eu já volto para a gente iniciar o nosso quiz de hoje. Nós já temos 8 pessoas, a Kelly, Rio do Sul, a Jana, a Cleide, a Mabel, a Tati, a Dani, a Val, a Nayara. Então, vamos começar para que a gente não prejudique o nosso tempo da nossa aula também, tá bom? Então, vamos lá. Quem não conseguiu entrar, o número do PIN é 411-8498. Vamos para a nossa primeira pergunta. Hoje tá fácil também, tá, pessoal? Quero ver se vocês prestaram atenção. Como que é a primeira etapa do processo de enfermagem? Investigação, implementação, planejamento ou avaliação? Primeira pergunta bem fácil para vocês. Investigação, implementação, planejamento ou avaliação? O que vocês acham que seria a resposta correta? 6 pessoas já responderam. 5 segundos finais. 4 pessoas acertaram. A primeira etapa é a investigação, tá? Então, a primeira etapa do processo de enfermagem é a investigação. Então, a Cleide em primeiro, a Kelly em segundo, a Jana em terceiro, a Mabel em quarto e a Nayara em quinto lugar. Vamos para a nossa segunda pergunta. É a colocação do plano de ação, ou seja, as ações prescritas necessárias para a obtenção dos resultados esperados. É a etapa da investigação, da implementação, do planejamento ou da avaliação. É a colocação do plano de ação, ou seja, as ações prescritas necessárias para a obtenção dos resultados esperados. É a etapa da investigação, da implementação, do planejamento ou da avaliação. Essa tá fácil também. 17 pessoas responderam, vamos ver quantas irão acertar.
é a implementação, tá? Quando eu implemento, eu vou colocar o meu plano em ação. Então, vamos ver quem está em primeiro. A Cleide em primeiro, a Jana em segundo, a Mabel em terceiro, a Kelly em quarto e a Linara em quinto lugar. Vamos para a nossa penúltima pergunta desse ciclo. Caso o idoso apresente um esquema vacinal incompleto e documentado, é suficiente recomeçar o esquema vacinal, completar o esquema iniciado ou dobrar a dosagem das vacinas? Caso o idoso apresente um esquema vacinal incompleto e documentado, é suficiente recomeçar o esquema vacinal, completar o esquema iniciado ou dobrar a dosagem dessas vacinas? 14 pessoas responderam. Vamos ver quem acertou. É completar, né, o esquema iniciado. E eu já tenho esse esquema documentado. Então, eu posso completar, tá bom? Então, essa é a resposta correta. 5 pessoas acertaram. A Cleide em primeiro, a Jana em segundo, a Kelly em terceiro, a Mabel em quarto e a Elizabeth em quinto. Vamos para a nossa última pergunta desse ciclo. Ela é verdadeira ou falsa, tá? A imunização específica do adulto idoso justifica-se como modo de prevenção e promoção da saúde. Essa afirmativa, ela é falsa? Vocês apertarão o azul. Verdadeira, o vermelho. Cuidado para vocês não confundirem a cor, tá? Falsa, azul, vermelha, verdadeiro. Falso, azul e vermelho, verdadeiro. Às vezes a cor faz com que a gente confunda. A gente associa muito o falso com o vermelho e o verdadeiro com o azul, tá? Então, a imunização específica do adulto idoso é verdadeira, tá? Ela justifica-se como um modo de prevenção e promoção da saúde, evitando, então, algumas doenças de forma ali, né, prevenindo isso, né, realmente. Então, a Cleide em primeiro, a Jana em segundo, a Kelly em terceiro, a Mabel em quarto e F em quinto. Vamos lá, parabéns, pessoal, que já chegou até esse momento. Então, agora nós daremos, né, continuidade à nossa aula de hoje. Agora nós iremos relembrar alguns tipos de vacinas, falando, né, sobre as suas composições e também algumas vacinas que a gente consegue, sim, administrar aos nossos idosos. Então, vamos relembrar? Vamos começar falando, então, da dupla adulta, tá? Quando eu falo em dupla adulta, eu estou falando em uma vacina que ela vai falar sobre o tétano e a difteria, tá? Então, ela vai proteger o nosso idoso com relação ao tétano e à difteria. Então, o tétano, ele é ocasionado, né, por uma bactéria que chama Clostridium tetani. Não é transmitido de um indivíduo para outro indivíduo, então não é realmente ali uma transmissão por contato. E a infecção, ela ocorre pela introdução do esporo em pele ou mucosa. Então, se eu tenho ali aquele esporo em algum lugar e eu tenho ali uma lesão, né, de continuidade na minha pele, algum corte, eu posso ali, né, pegar essa bactéria e ter o tétano. Então, ele pode ocasionar o quê? Uma febre baixa ou ausente, uma hipertonia em masseteres, pescoço e faringe. O tratamento acaba sendo a internação e todo esse tratamento com antibiótico e outros medicamentos, caso a pessoa venha a ter o tétano, é realizado em ambiente hospitalar. Então, a pessoa, quando ela tem um estágio mais avançado do tétano, hoje em dia a gente não vê quase, né? Porque nós temos ali uma vacinação que é importante, né? Nós temos um sistema de vacinação no nosso país que ele acaba sendo referência para o mundo todo. E a gente tem uma cobertura vacinal importante, por isso que hoje a gente não vê quase os casos de tétano e difteria. A pessoa com tétano, ela fica toda enrijecida, a região cervical, de pescoço, de masseter, ele fica enrijecido essa região. E aí, né, ele passa a ter vários problemas, né? Tem questão de sensibilidade ao barulho, à luz. Então, tudo isso, né, tem que ser tratado no ambiente hospitalar. Voltando para o slide. Então, o diagnóstico ele pode ser realizado pelo método de imunofluorescência direta
em impressão de córnea, raspado de mucosa lingual, o suave ou tecido bulbar de folículos pilosos obtidos por biópsia de pele da região cervical. E na DT, na dupla adulta, nós temos também a difteria. A difteria, ela é algo que a gente quase não ouve falar no nosso dia a dia, mas também da difteria, porque a gente tem uma cobertura vacinal importante que fez com que essa doença, graças a Deus, sumisse, né, do nosso dia a dia também. A difteria, ela provoca uma inflamação com formação de um exudato fibroso da mucosa da garganta, do nariz e, às vezes, da traqueia e dos brônquios também. Então, ela também é considerada uma doença que pode ser sexualmente transmissível pela Corynebacterium diphtheriae, é transmitida direta, né, de uma pessoa doente ou portador, que pode ser, então, transmitida por gotículas, eliminada por tosse, espirro ou pelo falar, né? Então, posso, né, contaminar a pessoa devido a isso, né? E o tratamento é feito com antibiótico-terapia. A composição da vacina é a absorvida difteria e de tétano adulto, é uma associação dos toxoides diftérico e tetânico, tendo o hidróxido de alumínio como um adjuvante e o thimerosal como um conservante, tá? E aí nós temos também a vacina, né, da febre amarela. Então, o que seria essa doença, né? Ela é uma doença contagiosa, né, infecciosa, febril, aguda, transmitida por artrópode, né, pelos mosquitos, e possui 2 ciclos epidemiológicos distintos, que nós consideramos, então, o ciclo silvestre, que acontece, né, em matas fechadas, e aí nós temos também, né, os macacos, né, que acabam sendo vetores, né, de transmissão da febre amarela, e também temos o ciclo epidemiológico que é considerado urbano. Então, o modo de transmissão é através da picada do mosquito, né, transmissor infectado, que é a fêmea, né, ela que transmite, e não há essa transmissão de contato, né, de pessoa a pessoa. O período de incubação é de 3 a 6 dias após a picada, né, pelo mosquito infectado. E o esquema vacinal é de uma dose com volume de 0,5 ml por via subcutânea, preferencialmente na região deltoide. Então, a gente fala muito, né, sobre a imunização da febre amarela, mas quando a gente fala no nosso público, né, no idoso, a gente tem algumas ressalvas, né, realmente de verificar a necessidade e se o idoso ele pode realmente, né, tomar a vacina da febre amarela. Hoje em dia é uma dose única, né? Não tem essa necessidade de reforço, né, de febre amarela, como tínhamos há alguns anos atrás. Então, se eu tomo uma dose, eu estou ali, né, imune por um período longo, até que se prove ao contrário, né? Mas, por enquanto, a gente não tem reforços, né, da febre amarela. Então, por ser, né, um vírus vivo atenuado, nós precisamos ter, com certeza, um cuidado, né, na sua administração. E aí nós temos também, falando, né, dos tipos de vacina, sobre a hepatite B, né? Então, a hepatite B, ela é provocada pelo vírus da Hepatinaviridae, né? Ele acaba sendo o homem o único reservatório de importância, né, epidemiológica. A transmissão, ela pode acontecer por sangue ou por secreções, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito importante, né, com relação a essa transmissão, principalmente nós, né, profissionais da área da saúde, né, que estamos suscetíveis, mexemos com materiais biológicos. Então, a questão da transmissão da hepatite B, a gente tem que ter realmente as imunizações tudo ok, né, para a gente também ter essa prevenção, né, da doença. O período de incubação vai de 30 a 180 dias e aí a gente tem a vacinação, né, são 3 doses sem o reforço, tá? Então, ela acontece dessa forma. E nós temos também a influenza, né? A vacina da influenza, ou gripe, ela é uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. Então, a influenza, ela pode acontecer de forma sazonal. Então, como a gripe que a gente tem, né? Temos esquemas vacinais anuais, né? Com programas de vacinação
para a influenza, né, que acontece principalmente antes, né, do inverno, e a gente tem, né, uma campanha em nível nacional, mas não se tratando, por exemplo, da influenza, que pode ter períodos pandêmicos, mas até para a gente pensar que a Covid-19, né, nós estamos passando por uma pandemia viral, né, importante, que dissemina e acaba trazendo vários morbimortalidade, né, para a nossa população. Assim, né, como a Covid-19, a influenza também, ela pode ter uma origem pandêmica, né, quando não tem esse controle. Por isso que é importante os períodos realmente realizados de vacinação anual. E o esquema vacinal é uma dose única, então, anual. E é necessário, é um vírus, ele pode ter mutação, tem cepas diferentes. E por isso que nós temos essa imunização anual, né, da influenza também. Então, nós estamos passando por um período de pandemia, que nós estamos ali vivenciando a questão da vacina devido a um vírus, né, que ele é próximo da influenza, ele é próximo, mas ainda a gente não consegue falar que é o mesmo vírus, ele é diferente. É por isso que nós temos uma vacina também própria, né, ali para ele. Então, essa conscientização, ela tem que acontecer e é necessária, sim, na nossa população. E aí nós temos também outra vacinação, né, que é a pneumocócica, outra vacina, que é a pneumocócica. Os principais, né, as síndromes clínicas mais importantes que previnem a pneumocócica é a pneumonia bacteriana e a meningite. A vacina é constituída, então, da suspensão do antígeno polissacarídico purificado, né, não conjugado, com 23 sorotipos de pneumococos, por isso que a gente fala pneumo 23 também. E o esquema vacinal inicia com uma dose de VPC-13, seguida de uma dose de VPP-23, 6 a 12 meses depois, e uma segunda dose de VPP-23, 5 anos após a primeira. Então, alguns idosos, ainda a gente não tem campanha para pneumo 23, mas dependendo de alguns grupos de idosos, eles acabam, né, tomando essa vacina, e é uma vacina bem importante também, né? Idosos institucionalizados ou em clínicas também, né, privadas, acabam administrando a pneumo 23. Agora nós falaremos de algumas estratégias educativas relacionadas à saúde do idoso. E vamos começar falando, primeiramente, sobre a questão, né, que eu trago nesse slide, que é ações educativas no cuidado com o diabetes mellitus. Então, nós temos, né, uma população idosa que, devido, né, a toda essa transição epidemiológica, transição nutricional, mudança de estilo de vida, de hábitos de vida, e nós temos, então, uma população que tem uma concentração muito grande de idosos diabéticos, que é uma doença crônica multifatorial, mas que a gente tem que sim ter um cuidado especial, né, enquanto enfermeiro, educador, utilizando estratégias e ações, né, para mudança de comportamento ali dos nossos idosos, porque nós estamos vendo isso cada vez mais presente no nosso dia a dia. E querendo ou não, a enfermagem, né, o enfermeiro, ele tem um contato direto com o idoso. E ali a gente pode sim traçar ações para, né, trazer melhorias para ele com relação ao diabetes mellitus também. Então, vamos lá pensar em algumas ações que nós podemos, né, trabalhar enquanto enfermeiro educador. E aí eu tenho, né, a questão que essa ação educativa, ela deve ser iniciada já na primeira consulta ao idoso, né, ter esse cuidado. O idoso, com o tempo, ele vai ganhando muito, né, assim, a gente vai ganhando muito a sua confiança, então ele ouve realmente o que a gente fala, né, a forma que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com relação a isso, de falar de uma forma que ele entenda e que também não tenha um caráter punitivo, e sim, né, para que ele compreenda o que é necessário ele mudar, né, no seu dia a dia. A gente pode também elaborar, né, um plano de cuidado e estímulo ao seu autocuidado. Então, a gente tem que o diabetes, ele é uma doença multifatorial e ele é uma doença silenciosa, né, a longo prazo, que vai acometendo a retina, vai acometendo os nervos periféricos, o coração, o rim, né? Então, ele acaba sendo uma doença silenciosa e muitas vezes a gente precisa trazer essa conscientização para o idoso, né, com alguns cuidados, né, com relação
aos seus pés, o cuidado com os pés, a hidratação, né? A alimentação, mudança de hábito, a realização de atividade física. Então, são ações ali de educação e saúde que a gente pode, né, com certeza, melhorar também, né, o autocuidado do nosso idoso. Voltando para o slide, temos também a mudança, né, no estilo de vida, alimentação saudável, o exercício físico, que são ações educativas, né, junto ao nosso idoso. E aí nós temos, então, algumas ações educativas relacionadas ao quê? Ao pé diabético. Então, no nosso dia a dia, do nosso cuidado, né, em enfermagem, nós nos deparamos muito, né, com pacientes com pé diabético, ou seja, com algumas lesões ali importantes ou com o risco de lesão, e nós precisamos, então, ter um atendimento especial também. Então, todas as pessoas com diabetes e baixo risco de desenvolver úlcera, não tem ali, né, uma lesão ali de pé diabético estabelecida, ela é considerada categoria 0. E aí, que eu tenho que ter alguns cuidados com traumas externos, então, realmente orientando o paciente, né? Às vezes ele perde a sensibilidade dos seus pés e às vezes ele pode não sentir que ele teve algum trauma. Então, é importante a gente falar sobre isso com ele, fazer exame físico diário do pé, falar também, educar ele a olhar o seu pé, né? Secar, né? Para não deixar úmido entre os dedos, para não ter nem a formação de fungos, que pode também trazer essa sensibilidade, levar a alguma lesão. A escolha dos sapatos de forma correta, sem ser sapatos apertados, sobre a higienização dos seus pés também, o cuidado com as unhas, né, até mesmo a questão, né, de cortá-las de uma forma que não encrave, né, que não possa levar a uma lesão, e orientar a procurar um profissional de saúde caso seja necessário. Então, o que a gente vê muitas vezes, né, o idoso, principalmente na hora de cortar, né, a unha, ele não tem essa sensibilidade e isso, uma lesão, ele pode aumentar, né, e levar para uma lesão maior, porque ele não tem a sensibilidade. E outra questão, o processo de cicatrização para o paciente diabético, ele acaba sendo mais lento, né? O sangue, né, ele acaba ficando mais viscoso e isso diminui a cascata, né, toda aquela questão realmente, né, da coagulação sanguínea e de melhorar a cicatrização. Então, ela acaba sendo mais lenta e isso também prejudica o idoso, né? Então, faz com que aumente essa lesão ao invés, né, de ter uma cicatrização rápida e de ter uma solução rápida ali também para aquela lesão. Então, se o paciente ele não tem nenhuma lesão, a gente pode agir, né, dessa forma, orientando também. Nesse próximo slide eu trago para você sobre os pacientes que são considerados, então, com categoria 1 e 2, que são diabéticos e com alto risco de desenvolver úlceras nos pés, lesões nos pés. Então, nós podemos também trabalhar com ações em saúde, né, com educação em saúde, para que ele evite caminhar descalço, procurar uma ajuda profissional para manejo de calos, né, ceratose e ruptura de continuidade da pele. Então, caso já tenha, né, a presença de calosidades e ruptura, para que o profissional ele trate ali para que não tenha um aumento, né, dessa lesão. Não utilizar produtos para calos e unhas sem a orientação de um profissional de saúde. Lembrar o potencial de queimaduras dos pés dormentes. Então, às vezes, até ao caminhar descalço, o idoso ele não sente, porque ele não tem ele diminui a sensibilidade, né, dos pés devido a essa dormência também, e ele não consegue sentir que os seus pés estão queimando, né? Então, a gente pode ali trabalhar com ele essa questão também. Não utilizar sapatos novos por períodos prolongados, porque devido a essa perda de sensibilidade, um sapato novo pode pegar ali no pé e provocar lesão também. E usar protetor solar nos pés também, né? Para utilizar, para garantir, né, não ter a presença de queimaduras. E aí a gente tem também, né, a categoria 3, que é a pessoa diabética e presença de úlcera já. Lembrar que infecções podem ocorrer e progredir rapidamente. A detecção e o tratamento precoce de lesões aumentam as chances, né, de um bom desfecho. Então, é importante, né, detectar precocemente e já tratar para não aumentar essa lesão. Um repouso apropriado do pé e da perna doente é fundamental também no processo de cura.
e os sinais e sintomas devem ser observados e comunicados aos profissionais de saúde envolvidos também, né, no cuidado da pessoa. E se dor, a úlcera fica dolorosa ou desconfortável ou pelateja, informar, comunicar, falar para ele retornar à unidade básica de saúde, ou seja, né, a unidade de saúde da família também. E aí eu vou trazer agora para vocês também algumas ações educativas relacionadas ao paciente hipertenso, né, a hipertensão arterial. E aí nós temos, né, com relação a isso, e que ajuda, né, como ação educativa, os 10 passos para uma alimentação saudável que está relacionado, então, à hipertensão arterial. Então, quais seriam essas recomendações que nós podemos, né, oferecer para o nosso paciente idoso? Procurar usar o mínimo de sal, evitar deixar o saleiro na mesa, ler sempre o rótulo dos alimentos, principalmente a questão do sódio, né? Preferir temperos naturais, evitar alimentos industrializados, né? Hoje em dia a gente fala tanto de comida de verdade, né? Falar de comer legumes, o arroz, o feijão, a carne, né? Diminuir alimentos que sejam realmente industrializados, que são ricos em sódios. Diminuir o consumo de gordura, evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, consumo diariamente de 3 porções de frutas e hortaliças e procurar fazer atividade física, mantendo também o seu peso ideal. São algumas orientações que nós podemos dar, né, para os nossos idosos, para que ele tenha algumas mudanças, né, no seu estilo de vida e que ele consiga ter um controle, né, por meio de uma alimentação saudável, né, por exemplo, da sua pressão arterial. Então, é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, durante uma consulta de enfermagem, durante uma conversa, de uma oficina, né, de um workshop para os nossos idosos, trabalhar essas questões que, com certeza, né, a gente atinge um ou outro, isso já faz sentido e, com certeza, traz, né, transformações também na vida dos nossos idosos. Agora eu vou trazer para vocês algumas ações educativas relacionadas ao sedentarismo. Então, hoje em dia, nós temos um grande grupo de idosos, né, sedentários, que não praticam nenhuma atividade física, que eles já estão, né, em um momento da vida que eles não estão tão ativos, né, socialmente. E aí, né, consequentemente, há aumento desse sedentarismo. E nós podemos, então, ter algumas ações educativas. E isso, quando eu falo de ações educativas, principalmente, né, quem tem esse contato direto junto ao idoso, numa atenção primária à saúde, né, um campo maravilhoso para a gente ter algumas ações educativas e nós podemos utilizar, né, da melhor forma possível, mas não somente na atenção primária, nos outros níveis de atenção nós conseguimos, né, trabalhar com ações educativas também. Então, vamos falar sobre essas ações voltadas para a questão do sedentarismo. Então, o sedentarismo ele está associado ao aumento de peso, ao aumento do risco para doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e principalmente a diminuição, né, da qualidade de vida. Então, o incentivo e o apoio à adoção de modos, né, de viver saudáveis devem ser prioridades no acompanhamento dos usuários. Então, dessa forma, busca-se promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população por meio de ações que permitam aos cidadãos conhecer, experimentar e incorporar a prática regular, né, de atividades físicas, esse incentivo a atividades físicas. O nosso Ministério da Saúde, ele tem, né, nos seus programas de promoção à saúde, o programa Academia da Saúde. Então, eu tenho certeza que, não sei se no município de vocês, mas acho que na maioria dos municípios de forma nacional, nós temos aquelas academias da terceira idade, né, que é realizada em pontos estratégicos, que o idoso ele pode ir lá e realizar alguns exercícios físicos sem ter uma carga muito pesada, né? Então, esse programa faz parte, Programa Academia da Saúde, que é um programa, então, vinculado à política de promoção à saúde e foca também, né, essa questão de nós proporcionarmos exercícios físicos aos idosos também. Então, eu mostro para vocês nesse slide que esse programa ele veio para contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para orientação, então, de práticas corporais e atividade física, de lazer e modos de vida saudáveis
e é desenvolvido localmente, então, pelos municípios. Então, nós temos alguns municípios que têm, né, grupos de profissionais, educadores físicos, que auxiliam nessa questão, né, junto da atividade física ao idoso. E aí, né, nós temos também o trabalho multiprofissional com relação às ações educativas junto ao sedentarismo. Então, os profissionais da saúde, eles estão inseridos no contexto, né, da fragilidade que o idoso apresenta com o envelhecimento. E algumas ações educativas são desenvolvidas pela equipe multiprofissional e têm a finalidade de promover a saúde do idoso e fazer com que o envelhecimento seja saudável e ativo. A gente tem falado muito na nossa disciplina sobre a questão, né, de nós proporcionarmos um envelhecimento saudável e ativo. E a prática de exercício físico, né, desde, né, da infância, da adolescência, do adulto e do idoso, então permite que a gente tenha uma vida mais saudável, né, e mais ativa também. E com isso a gente tem um aumento da expectativa de vida, como preconizado nas políticas públicas de saúde. Então, a importância realmente, né, de nós pensarmos em ações de saúde para promover um envelhecimento ativo e saudável. Então, as ações educativas, elas devem iniciar, muitas vezes, com o trabalho do enfermeiro, que acaba sendo o profissional que tem o primeiro contato, né, com o usuário, né, com o idoso, conscientizando-o sobre a sua saúde e a percepção como um participante ativo, um sujeito ativo desse processo, né? Colocando ali realmente o nosso idoso como um participante, né? Ele como um membro da sociedade. E que é importante, sim, que ele tenha ali um relacionamento com outras pessoas, que ele pratique o exercício físico, que ele tenha uma boa alimentação, para que ele tenha um envelhecimento, né, saudável e ativo. Então, é isso que a gente tem realmente buscado. Mas essa busca, né, de um envelhecimento ativo e saudável, é importante também que a gente comece desde a infância, adolescência, do adulto, para que isso, né, consequentemente, ele venha ter também, né, esse envelhecimento ativo e saudável. Agora eu vou trazer para você uma situação problema que vai envolver o calendário vacinal do idoso. Então, vamos conhecer? Então, trago para vocês, né, uma campanha publicitária que ela tinha o seguinte slogan: é fundamental que a pessoa idosa mantenha seu cartão de vacinação atualizado, com todas as vacinas para sua faixa etária. E você, já atualizou a sua carteira de vacinação? Então, era o slogan dessa campanha publicitária que fazia, então, essa conscientização, né, de todo mundo, não só do público idoso, mas também de toda a população em atualizar a carteira de vacinação. Então, quais são as vacinas indicadas para os adultos com 60 anos ou mais, propostas pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Imunização? Então, vamos lá, né, conhecer esse calendário vacinal, né, para o idoso. Então, o calendário vacinal para adultos com 60 anos ou mais compreende as seguintes vacinas que nós vimos também especificamente, né, cada uma delas. Como, por exemplo, a dupla adulta, né, então a DT, né, então da difteria e do tétano. Então, é importante nós verificarmos se a carteira de vacinação do idoso ela compreende essa vacinação, né? E se não, a gente pode atualizar, né, da melhor forma possível também. A hepatite B e as suas 3 doses, né? É importante verificar também na carteira vacinal do idoso. A questão da febre amarela, ela é importante principalmente se o idoso ele vai viajar para alguma região, né, endêmica que tenha casos de febre amarela. Tem alguns países que exigem, né, que a gente seja vacinado de febre amarela para entrar, né, porque tem ali casos, né, de possíveis vítimas de febre amarela. Então, tem essa preocupação também da vacinação. E aqui a gente tem, né, também, né, o adendo da verificação realmente se o idoso ele tem ali uma imunidade boa também para receber essa vacina da febre amarela. E nas campanhas de vacinações que nós temos, né, anualmente, a vacina da influenza, que ela é importante sim que o idoso ele faça o uso, né, que seja imunizado. E hoje em dia não tem como nós não falarmos da Covid-19, né, da importância da vacinação também dos nossos idosos para que eles não
né, peguem essa doença que está trazendo grande morbo e mortalidade, né, para a nossa população. Então, a gente precisa ter essa conscientização também. E aí, a gente lida, né, com vários grupos que são pró-vacina ou contra-vacina, mas é importante, né, nós conscientizarmos, enquanto profissionais ali da área da saúde, sobre a importância também, né, dessa vacinação para que ele fique imune, né, e também diminua as chances dele ter um agravo, né, devido a essa doença. E agora vamos finalizar a nossa aula de hoje com o nosso Kahoot. Vamos lá? Então, eu vou deixar aqui para vocês uns 20 segundos só para quem saiu ou quem quiser entrar agora nesse momento, o número do nosso PIN de hoje, né? O 411-8498, 411-8498. Então, olhem aí, né? Entrem aí e a gente já vai iniciar para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Então, a Cleide está em primeiro, a Jana em segundo, a Kelly em terceiro, a Mabel em quarto e a F em quinto. Vamos lá, então, para a nossa quinta pergunta. Não é transmitido de indivíduo para indivíduo a difteria, a hepatite B ou o tétano? Não é transmitido de indivíduo para indivíduo. Qual dessas doenças ela não é transmitida de indivíduo para indivíduo? A difteria, a hepatite B ou o tétano? Até agora só 2 pessoas responderam, acho que vocês estão entrando ainda, né? Então, entrem aí no PIN, ó, 411-8498. Vamos ver quantas pessoas acertaram. 2 pessoas acertaram o tétano, né? O tétano, ele não é transmitido de indivíduo para indivíduo. Então, em primeiro lugar, nós temos a Cleide, em segundo a Jane, a Kelly em terceiro, a Abel em quarto e a F em quinto. Vamos para a nossa sexta pergunta. É uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. A pneumonia, a febre amarela, a difteria ou a influenza. Essa também, né, é uma questão fácil. É uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. A pneumonia, a febre amarela, a difteria ou a influenza. Ok, já temos 13 pessoas que responderam. 14. A influenza, tá? É uma infecção viral aguda, né, do sistema respiratório. Então, a influenza, né, ela tem uma elevada transmissibilidade e distribuição global. Cleide em primeiro, a Jana em segundo, a Kelly em terceiro, a Mabel em quarto e a Elizabeth em quinto. Vamos para a nossa penúltima pergunta. E ela é uma pergunta de verdadeiro ou falso, tá? Então, as ações educativas no cuidado com o diabetes mellitus devem ser iniciado na segunda consulta. Se vocês acham que essa afirmativa ela é falsa, vocês apertarão o azul. E se você acha que é uma afirmativa verdadeira, vocês apertarão o vermelho. Falso, azul, verdadeiro, vermelho. As ações educativas no cuidado com o diabetes mellitus devem ser iniciado na segunda consulta? Falso ou verdadeiro? Vamos ver quantas pessoas irão acertar. Ela é falsa, tá? As ações educativas no cuidado com o diabetes devem ser realizadas já na primeira consulta. Então, a Jana em primeiro, a Cleide em segundo, a Kelly em terceiro, a Mabel em quarto e a Cleide aqui em quinto. Então, vamos para a nossa última e decisiva pergunta, verdadeiro ou falso também. Com relação aos portadores de diabetes, a detecção e tratamento precoce de lesões aumentam as chances de um bom desfecho. Vocês acham que ela é falsa, azul, verdadeiro, vermelho? Com relação aos portadores de diabetes, a detecção e o tratamento precoce de lesões aumentam as chances de um bom desfecho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro o azul e falso o vermelho. 10 pessoas já responderam. 3 segundos finais. 5 pessoas acertaram e 5 erraram, né? Então, é verdadeiro, né? Com relação aos portadores de diabetes, a detecção e o tratamento precoce das lesões aumentam as chances de um bom desfecho. Então, vamos lá para o nosso pódio. Em terceiro lugar, ficou a Elizabeth, deve ser de Itatiba. A Cleide em segundo. E em primeiro lugar,
Quem ficou? A Jana. Deve ser Rio do Sul, será? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no nosso quiz, né? Parabéns ao pódio, né? Que as pessoas que conseguiram chegar no pódio, parabéns a todo mundo. Eu gostaria de agradecer muito vocês por estarem comigo nesses 4 encontros em que nós falamos, né, sobre enfermagem na saúde do idoso, a importância de nós pensarmos, né, e termos um olhar humanizado, empático, de nós respeitarmos os idosos e tentarmos mudar nessa sociedade também, né, a nossa cultura em que nós não valorizamos tanto os nossos idosos, né? Então, nós precisamos ter um cuidado especial, né? Então, entender as suas fragilidades, as suas potencialidades e proporcionar, com certeza, uma assistência de qualidade para esse público tão precioso. Desejo a vocês, então, ótimos estudos, continuem aprofundando cada vez mais, né, nas temáticas. Eu estou à disposição e até a próxima. Tchau, tchau!